E eu, obviamente, preciso começar essa aula dizendo para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, jovens, a mais linda, fantástica, sensacional e, ó, apaixonante ciência de todas, que é a nossa querida física, jovenzinhos. E antes de falar da física, eu quero mostrar para vocês, já postei lá no mural, comentei com vocês, que nós vamos ter uma live, jovenzinhos, na semana que vem. Cadê o folderzinho? Era para estar aqui. Não está mais. Sumiu. Aqui. Então, na quarta-feira da semana que vem, vai ter uma live. O tema da live é A Cara do Paraná pelo Olhar da Ciência. Tá bom? Então, vai ser comigo, que é a professora Suzana, mediada pelo professor César. Tá bom? Então, qual que é o nosso objetivo com essa live, jovens? É, claro, falar também da pandemia, mas fazer um olhar um pouco mais abrangente, tá bom? Não falar só da pandemia que nós estamos vivendo agora, mas de outras situações que nós também estamos vivendo, como a estiagem, a falta de água que tem atingido todos nós nesse período. Falar também sobre o surto de dengue, zika, chikungunya, como que o nosso estado, como que os nossos representantes têm se organizado e proposto medidas perante essas situações, o que tem sido positivo, o que não tem sido positivo, enfim, situados como está o nosso estado do Paraná mediante esse cenário atual, tá bom? Então, essa é a nossa ideia. Então, sim, a gente vai acabar passando pela pandemia do Covid-19, mas também por outras situações que estão tangenciando nossa vida hoje, tá bom? Hoje, que eu quero dizer, nesse período que nós estamos vivendo aí, especificamente hoje, dia 18 de junho. Beleza? Então, vai ser durante o nosso horário de aula, jovens. É quarta-feira, das 10 em diante. Então, nós teríamos aula na quarta aula. Esse horário nós vamos estar em live. A última aula também nós vamos estar em live daí. Beleza? Então, são todos convidados. Pode chamar o cachorro, papagaio, periquito, quem vocês quiserem, que vai ser no canal do colégio, tá bom? Então, todos estão convidados a participar. Beleza? Depois o colégio acho que vai publicar isso aí também na página dele para o pessoal ficar sabendo. Deixa eu interromper o compartilhamento. Opa, tem uma pessoa querendo entrar aqui. Beleza? Então, jovenzinhos, se vocês tiverem alguma perguntinha, algum questionamento, podem ir mandando para mim no chat, beleza? E eu vou compartilhar com vocês aí a minha tela mais uma vez. E agora a gente vai... Algo de errado não está certo. Só um pouquinho, João, isso aqui. Aí. Beleza? Então, vou fechar isso aqui, porque não precisa. E eu vou deixar o chat aqui também disponível. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntinhas, questionamentos, podem ir mandando aqui, que eu vou respondendo vocês. Fechou? Jovens, o que eu preciso conversar com vocês hoje? Nós vamos conversar sobre vetores, beleza? Então, na aula anterior, eu deixei indicado vários vídeos para vocês, foram 4. Certamente vocês não conseguiram ver os 4, porque eles eram um pouquinho longos e foi de propósito. A ideia é que vocês tenham material para poder estudar também um pouquinho ao longo da semana, beleza? Então, deixei indicado 2 vídeos iniciais que vão tratar de vetores de forma um pouco mais simples. O terceiro vídeo, que ele expande um pouco mais, traz algumas aplicações interessantes. E o quarto vídeo, que é para quem quer aprofundar mesmo, é muito bacana, o professor é muito bom. Ele traz algumas aplicações práticas desenhando, fica bem legal. Então, deixei para quem quiser daí aprofundar. Então, tem material aí suficiente para vocês estudarem ao longo da semana. Mas, como vetores, jovens, é um assunto novo para os senhores, vocês não tinham trabalhado com isso ainda, pelo menos não no ambiente escolar. Então, eu quero discutir com vocês também, passo a passo, para nós entendermos o que é e não ficarmos com dúvidas, tá bom? Então, como vocês já viram alguns vídeos, se tiverem ainda alguma dúvida, alguma pergunta, podem ir postando no chat que eu já vou respondendo durante a explicação, beleza?
Então, jovenzinhos, o que vão ser vetores? Pensem comigo. Se eu falo para vocês que fazem 15 minutos que a nossa aula começou, eu preciso dar mais alguma informação para que vocês entendam que se passaram 15 minutos? Não, passaram-se 15 minutos e ponto. Se eu falo para vocês que a temperatura média hoje em Curitiba está em torno de 12 a 13 graus Celsius, eu preciso dar mais alguma informação para que vocês entendam que essa é a temperatura média em Curitiba hoje? Também não. Então, tempo e temperatura são grandezas que não são vetores, elas são escalares. São grandezas que só o valor numérico é suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Agora, jovenzinhos, eu estou aqui sentadinho. Tá, ó, eu estou sentadinho aqui. Estou até enroladinho na coberta, ó. E aqui na minha frente tem uma mesa, beleza? Então, tem uma mesa aqui. Se eu falo para vocês que eu vou aplicar uma força nessa mesa de intensidade 5 newtons, então eu vou aplicar uma força na mesa. Vocês saberiam me dizer para onde a mesa vai se mexer? Se ela se mexe para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima, para baixo? Se eu só falo que é uma força de 5 newtons, você sabe me dizer para onde que a mesa vai se mexer? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não dá, né? Eu tenho que dar mais alguma informação para vocês. Então, eu falo que eu vou aplicar uma força de 5 newtons na horizontal. Ainda assim, você não sabe se ela se move para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. Então, 5 newtons na horizontal para a esquerda. Então, ó, eu vou ficar paradinho no meu lugar, né? E a mesa se move para a esquerda. Só falta a mesa desmontar aqui agora, né? Eu fiz caca aqui, viu? Agora eu vou tentar voltar a mesa para o lugar. Deu ruim. Mas enfim, agora a mesa está no lugar. Ou seja, para eu falar de força e vocês entenderem por completo o que está acontecendo, vocês precisam de 3 informações. E é isso que vai caracterizar um vetor, jovens. A primeira informação é o módulo. O que é o módulo, professor? O módulo é o valor numérico. Então, eu vou colocar assim, é o número. Tá bom? Que eu falei que eram 5 newtons de força. Você precisa dizer qual é a direção desse vetor. Como assim a direção, professor? Se esse vetor está na horizontal ou se ele está na vertical. E depois que você define a direção, você também precisa definir o sentido. Por exemplo, se é na horizontal, se essa força é na horizontal para a esquerda ou na horizontal para a direita. Se for na vertical, se ela é na vertical para cima ou na vertical para baixo. Então, o vetor precisa dessas 3 informações: módulo, direção e sentido. Beleza? Força é um vetor, velocidade é vetor, deslocamento é vetor. Tá bom? Então, são informações que você precisa de módulo, direção e sentido para entender por completo o que aquela grandeza quer representar. Fechou? E aí, como é que eu represento um vetor? Jovens, o vetor ele vai ser representado por uma flechinha. Ó. Então, vou falar que esse vetor que eu estou desenhando aqui, ó, ele vale 2 newtons. Tem 2 newtons de intensidade esse vetor. Vou chamar de vetor força F. Tá bom? Força 1. Tá bom? Vale 2 newtons. Jovens, qual que é a direção desse vetor? Concordam comigo que ele está aqui, ó, na direção horizontal? Então, a direção desse vetor é horizontal. E qual que é o sentido desse vetor? Pois, ó, ele está apontando para a direita. Então, o sentido dele é horizontal para a direita. Beleza? Então, ó, dei o valor numérico, a intensidade, o módulo, dei a direção, que é horizontal, e também o sentido. Então, as 3 informações estão representadas para esse vetor. Tá bom? Então, o vetor sempre vai ter essas 3 informações: módulo, direção e sentido. Jovens, o tamanho do vetor aqui, ó, está associado à sua intensidade.
Se eu quero representar um vetor, por exemplo, de 3 newtons, ele vai ter que ser um pouquinho maior. Um vetor de 3 newtons vai ter que ter um comprimento maior, porque 3 é maior do que 2. Então, o comprimento do vetor também tem que ser um pouquinho maior. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma força que eu vou chamar de 2, e a intensidade dela é 3 newtons. Porém, esse vetor tem a mesma direção e sentido. Ó, esse aqui é para a horizontal direita, e esse aqui também é na horizontal para a direita. Qual que é a diferença entre os dois? É o valor numérico. Enquanto um tem intensidade 2, o outro tem uma intensidade de 3 newtons. Tá bom? Então, isso que vai ser vetor. Módulo, direção e sentido. Beleza? Então, essas são as informações que nós precisamos conhecer para um vetor. Mas aí, como é que eu faço para somar vetores? Como assim, professor? Se eu falo para vocês que a temperatura de um recipiente com água é de 13 graus Celsius, que estava no ambiente hoje, e eu coloquei no fogo por um certo tempo, e a temperatura aumentou em 10 graus Celsius. Então, se a temperatura era 13 graus Celsius e ela aumentou em 10 graus Celsius, quanto que passou a ser a temperatura? 23 graus Celsius. É muito simples, é só somar. 13 mais o 10 que aumentou, 23. Eu falei para vocês que a nossa aula, naquele instante, tinha se passado 15 minutos. Desde que eu falei aquilo para vocês, jovenzinhos, se passaram 7 minutos. Então, quanto tempo ao todo se passou da nossa aula? Bom, tinha passado 15, passou mais 7, 15 mais 7, 22 minutos. Então, se passaram 22 minutos desde que a nossa aula começou. Então, tempo também é simples, é só somar um valor com o outro e pronto. Agora, vetor, jovenzinhos, não vai ser tão simples assim. Porque eu posso ter sentido diferente para esse vetor. E quando eu for somar esses vetores, vou ter uma operação específica para fazer. Vou fazer um exemplo com os senhores para ficar fácil de nós entendermos. Se alguém quiser dar um print na tela para ter isso que eu escrevi anotado, agora é a hora, porque em 2 segundos eu vou mudar de tela, em 1 segundo eu vou mudar de tela, eu estou mudando de tela. Então, vamos pensar um pouquinho aqui ó, em soma de vetores. Então, ó, 2 vetores aqui. Eu vou falar que esse vetor 1 tem intensidade de 3 newtons. E esse vetor 2 também tem intensidade de 3 newtons. Jovens, se eu somar esses dois vetores, quanto que tem que ser a força resultante entre eles? Pensa o seguinte, alguém puxa um objeto para o lado com uma força de 3 newtons. Outra pessoa chega e puxa para o mesmo lado, também com uma força de 3 newtons. Qual que é a força total que vai atuar sobre o objeto? Pois bem, 3 mais 3, 6 newtons. Então, nesse caso, a força resultante é 6 newtons. Se uma pessoa chega aqui e puxa para a direita com uma força 1, 3 newtons, e outra pessoa chega e puxa para a esquerda com uma força 2 de 1 newton, quanto que vai dar agora a força resultante? Muda, né? Porque um está puxando num sentido, agora o outro puxa no sentido oposto. Não está no mesmo sentido como era antes. Então, você vai fazer a força maior menos a menor. 3 menos 1 vai dar uma força resultante, então, de 2 newtons. Beleza? Para a gente poder visualizar melhor isso, jovens, eu vou compartilhar com vocês a minha tela do simulador, tá bom? Aí. Conseguem ver minha tela aí, né? Então, vamos lá. Ó, eu tenho opções de vetores aqui do lado e eu vou colocar vetores aqui no meu. Eu vou começar com 2 vetores, por enquanto. Tá
bom? Eu quero somar esses vetores, jovens, mas eu vou pegar esses vetores e eu vou colocá-los, por enquanto, só na horizontal, ó. Um na horizontal para a direita e o outro na horizontal para a esquerda. Olha lá. Vamos deixar assim, volta agora. Ó, dois vetores. Fechou? E aí, jovens, eu quero somar esses dois vetores agora. Quanto que vai ser a soma? Bom, vai ser o comprimento do primeiro mais o comprimento do segundo. Então, se eu pedir para ver o vetor soma, ó, vai ser isso aqui. Ó. Se eu colocar um vetorzinho no começo do outro, ó, encaixar os dois, percebem que a soma dos comprimentos do 2 me dá o comprimento total? Se eu venho aqui agora, ó, e eu mudo um desses vetores, eu vou passar a deixá-lo, ó, no sentido oposto. Então, o que eu fiz? Mudei o sentido e diminui o tamanho. Se eu colocar esse vetorzinho aqui embaixo, ó, eu peguei o vetor maior, descontei o comprimento do menor, o que sobrou, a diferença, é o vetor soma, que foi o que eu fiz com vocês agora há pouco, lembra? Um valia 3 newtons, o outro valia 1. Aí eu descontei um do outro, como se eu fizesse isso aqui agora. Vou aumentar esse aqui, ó. Esse vale 3 e esse aqui vale 1 no sentido oposto. Quanto que deu? Ó, 1 quadradão, 2 quadradão. Então, esse vai ser o vetor resultante. Até aqui, jovens, acho que não tem muita novidade. É bem intuitivo, né? Duas forças puxando num sentido, duas forças puxando em sentidos opostos. O que, que vai acontecer? O que vai ser novidade para vocês, jovenzinhos, é isso aqui, ó. Uma força puxando na vertical para cima e outra força puxando na diagonal horizontal para o lado. E aí, nessa situação aqui, aonde que vai sair a força resultante? Vai ser como se eu tivesse aqui ó, um objeto, eu puxo ele para o lado e para cima. Para onde que ele se move? Só para o lado? Só para cima? Não. Ele se move na diagonal, no meio dos dois, certo? Então, meu vetor soma desses dois vetores sairia aqui, ó. Se eu encaixar ele aqui, ó, ele fica bem certinho. Oxa! Aí, no meio dos dois vetores. Beleza? Depois, jovem, eu indiquei para vocês o link desse simulador. Vocês podem brincar e tal. É bem divertido, bem legal, tá bom? Então, tá aí, ó, é esse desenho. Agora, o que eu tenho que pensar com vocês, jovens, é como escrever uma equação padrão para cada uma dessas configurações que nós vamos ter para a combinação de vetores. Beleza? Então, para fazer isso, nós vamos voltar para a tela do quadro. Aí. Vou pegar um quadro novo. Deixa eu fazer uma coisa importante aqui. Que é da presença dos senhores. Aí. Então, vamos pensar nessa soma de vetores. Eu vou deixar esquematizado aqui, jovenzinhos, para vocês, as situações padrão mais comuns aí para nós no nono ano. A primeira é quando eu tenho vetores no mesmo sentido. Então, ó, vetores no mesmo sentido. Eu tenho aqui esse vetor força 1, que vale 2 newtons, e eu tenho esse vetor aqui, ó, força 2, que vale 3 newtons, beleza? Jovens, se eu fosse fazer o desenho do vetor resultante, da força resultante, seria o comprimento de um mais o comprimento do outro. Isso aqui seria a minha força resultante, 2 mais 3, que seriam 5 newtons. Então, eu já vi ó, que, na verdade, eu tenho que fazer o que aqui? Soma. Portanto, eu vou escrever isso. Quando eu tenho vetores no mesmo sentido, a minha força resultante é a soma. É a força 1
mais a força 2, beleza? Tá bonitinho, equacionadinho aqui para vocês, tá bom? Aconselho que vocês vão anotando isso aí, porque no livro de vocês não está tão sistematizado, tão alinhadinho aqui, resumido, como eu estou fazendo com vocês. Se vocês forem estudar por lá depois, vocês vão se bater um pouquinho. Então, vale a pena anotar, tá? Se eu penso agora, jovens, em vetores ainda, mas que estão em sentido oposto. Então, vou pensar agora, eu tenho um vetor aqui, ó, de 4 newtons. Está aqui a minha força 1 para esse caso, que é 4 newtons. E eu tenho aqui, ó, a minha força 2, que é de 1 newton. Tá? Ela está no sentido oposto. Como, jovens, que vai ser a minha força resultante nesse caso? Ela vai ser a diferença de comprimento entre os dois, né? Vai ser mais ou menos isso aqui. Essa é a minha força resultante. Sentido oposto, puxo com 4 newtons para um lado. Alguém puxa com 1 newton para o outro lado, a força resultante ela vai ser de 3 newtons. Pois bem, que cálculo que eu fiz aqui para minha força resultante? Eu fiz a força maior, que é F1, menos a menor, que é a F2. Então, tá aqui para vocês bonitinho também o sistema para forças que estão em sentidos opostos. Beleza. E por último, jovenzinhos, mas não menos importante, é quando nós temos vetores que são perpendiculares entre si. Beleza? Eu vou fechar o chat um pouquinho, já abro de novo, tá bom? Agora, vetores que são perpendiculares entre si. Jovens, vocês sabem o que significa dizer perpendicular? Quer dizer que eles formam entre si, ó, 90 graus, tá bom? Então, o que significa isso aí? Nós vamos ter esses vetores e eles vão ter que obrigatoriamente formar 90 graus. Então, vamos fazer esses benditos vetores aqui, ó. Um vetor vai estar na vertical e o outro vai estar na horizontal. Que foi o último caso que eu fiz com vocês lá no simulador de vetores, tá? Lembra que eu fiz ele assim? E aí eu perguntei para vocês como que vai sair o vetor resultante. Aí eu falei para vocês que saía aqui, ó, no meio dos dois vetores, tá? Então esse vermelhinho aqui é o vetor resultante. Então tá aqui, FR. E esses dois vetores eu vou chamar esse aqui de F1 e esse de F2. Como é que eu calculo o comprimento dessa força resultante, o valor dessa força resultante agora, jovens? Nós vamos falar o seguinte, concordam comigo que esse comprimento que nós temos aqui, ó, que vai da pontinha do F1 até a pontinha do FR, esse comprimento é exatamente o comprimento do F2? Então, fechou um triângulo retângulo. F2 e F1 são catetos e a hipotenusa é a força resultante. Então, a gente pode usar o quê? Pode usar o quê? Pitágoras. Nós podemos escrever que a força resultante ao quadrado vai ser a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Chegamos, jovenzinhos, nessa equaçãozinha simpática aqui, ó, para força resultante, para quando os vetores são perpendiculares entre si. Tá bom? Então, de novo, isso é para quando eles são perpendiculares. Então, no primeiro caso, jovens, vou chamar esse aqui, ó, caso 1 e o caso 2, acho que não tem muita novidade, é meio intuitivo, né? Força que puxa no mesmo sentido soma, sentido oposto subtrai. Acho que a novidade maior está nesse último caso aqui, que é quando as forças são perpendiculares entre si, ou seja, ó, elas formam entre si 90 graus. Tá bom? Jovenzinhos, encerrada a fala de vetores, eu quero falar com vocês agora sobre um tipo de força. E eu vou dar 3 segundos para quem tiver dúvidas, perguntinhas, mandar aqui no chat. Senão eu vou pegar uma nova lousa para nós falarmos dessa força. Quem
quiser, agora é o momento de dar um print na tela, porque eu já vou pegar um quadro novo, tá bom? Vou fazer isso em 3 segundos. Em 2 segundos. 1 segundo. Fazendo. A força que eu quero conversar com vocês, jovenzinhos, é a força peso. Se eu começar a falar com vocês de força peso, você já vem com uma ideia pré-concebida, né? Por exemplo, quando nós entramos em quarentena, eu estava pesando 80 quilogramas. Até ontem, antes da janta, eu estava pesando 88 quilogramas. Provavelmente depois da janta eu passei a pesar uns 95 quilogramas com o tanto que eu comi na janta, com o lanche que eu fiz. Jovens, quando a gente fala peso, eu estava pesando e eu falo o meu valor de massa, isso está errado. Porque peso e massa são coisas completamente diferentes. Tá bom? Então é errado eu falar assim, eu vou lá na farmácia me pesar. Não, você vai medir a sua massa. Claro que você não vai ser o chato que vai ficar corrigindo as pessoas, tá bom? Por quê? Para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, nós entendemos o que as pessoas querem dizer e tudo bem. Você tem que tomar cuidado com questões teóricas sobre isso, sobre massa e peso, porque elas representam coisas diferentes. Bom, então o que você mede quando você sobe em uma balança, jovens, é a sua massa, tá bom? Medida em quilograma. Vou deixar até grifadinho aqui, ó. Vou deixar até um recadinho para vocês aqui, ó, isso aqui. Um hashtag PQP. Professor, o que é isso? Possível questão de prova, tá bom? PQP, possível questão de prova. Então vai ter prova, professor? Sim. Em algum momento nós vamos ter prova, certo? Talvez logo, talvez demore um pouco mais, talvez demore mediano, não sei. Mas quando nós tivermos, isso é batata que vai estar lá. Por quê, jovens? Os vestibulares cobram, os Enems sempre vem cobrando. Então é importante nós termos isso bem claro para nós. Beleza? Então, balança, ela mede massa. Professor, mas então o que é o tal do peso? Jovenzinhos, peso, por definição, ele vai ser o produto da massa de um corpo vezes a gravidade no planeta que o corpo está. Então, peso ele é mg, massa vezes gravidade. Se nós pensarmos aqui na Terra, jovenzinhos, a gravidade nós vamos usar como 10 metros por segundo ao quadrado. A não ser que você receba a ordem de usar o 9,8, aí você obedece e usa o 9,8. Caso contrário, se você puder escolher, você sempre escolhe o 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque matematicamente fica mais fácil para resolver o número inteiro. Tá bom? Facilita a nossa vida. Legal. Jovem, se eu falo de força-peso, peso é um tipo de força. Qual que vai ser a unidade de medida para nós falarmos de peso? Peso é força e toda força, jovens, ela vai ser medida em Newton, tá bom? Em homenagem a Sir Isaac Newton, que foi o cientista que fez as primeiras relações de descobertas sobre força, inclusive escreveu as 3 leis, conhecidas como 3 leis de Newton, que nós vamos estudar na sequência das forças aí, tá bom? Então, peso é medido em Newton e vai ser massa vezes gravidade. Agora, pensem comigo aí, jovenzinhos. Quem que é o professor mais gordinho de vocês? Não falem que sou eu que vou ficar chateado, vou ficar triste. Haverão represálias. Digitem aí para mim quem que vocês acham que é o professor mais gordinho de vocês. Eu não vou contar para ele que vocês falaram isso, pode ficar sossegado. Hello? Estou esperando vocês mandarem aí qual que é o professor mais broxuchudinho, reforçadinho que vocês têm aí. O Carola?
O nono B falou a mesma coisa, que era o professor Carola. Então, se vocês acham que é, e eu não vou discordar dos senhores, obviamente, então é o professor Carola. A gente pega o professor Carola, jovenzinhos, coloca o professor Carola num foguete e manda o professor Carola para a Lua. Beleza? Aí o professor Carola desce na Lua, tá lá todo faceiro, sem bigode, na Lua. Jovenzinhos, o simples fato do professor Carola ter sido lançado para a Lua vai fazer ele perder massa? O fato dele sair da Terra e ir para a Lua faz ele perder massa? Não. A massa do Carola continua sendo a mesma. Eu acho que o Carola deve ter uma massa, vou chamar MC, massa do Carola, que deve ser em torno de uns 100 quilogramas, tá bom? Então ele vai ter 100 quilogramas no planeta Terra, vai ter 100 quilogramas lá na Lua também. Como é que eu calculo o peso do Carola? Então o peso do Carola na Terra vai ser a massa do Carola vezes a gravidade na Terra. Então fica 100 vezes 10, que vão ser 1.000. 1.000 newtons, esse é o peso do Carola aqui na Terra. Se nós pensarmos no peso do Carola lá na Lua, jovens, é a massa do Carola vezes a gravidade na Lua. A massa do Carola não muda, ó, 100 quilogramas. Qual que é a gravidade na Lua? Ela é aproximadamente 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ela é um quarto, mais ou menos, da gravidade da Terra. Então, 100 vezes 2,5, 250 newtons. Então, esse seria o peso do professor Carola na Lua. Percebam, jovenzinhos, estimados alunos, queridos jovenzinhos, que a massa do Carola continuou exatamente a mesma. O que mudou foi o peso, porque a gravidade mudou da Terra para a Lua. Então, o peso muda não só quando a massa muda, mas também quando a gravidade muda. Fiquem atentos, jovenzinhos. Isso é a pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Tem muito exercício que faz sacanagem com essa relação de massa, gravidade, peso, enfim. Fiquem atentos a essa relação aí. Beleza? Jovenzinhos, até aqui, que nós falamos do peso do Carola na Terra e na Lua. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vou dar aí 3 segundos para vocês mandarem perguntinhas, então a gente vai dar sequência daí. Se não há perguntinha, jovenzinhos, nós vamos encerrando o nosso encontro no Zoom por aqui, tá bom? Na semana que vem, então, ó, nós vamos dar continuidade falando sobre mais alguns tipos de força e já vamos começar a falar de leis de Newton também, beleza? E na aula de quarta-feira, que é química, a gente vai ter só uma aula, porque daí a outra aula vai ser a live. Fechou? Jovenzinhos, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a participação dos senhores. Voltamos agora lá para o Google Sala de Aula, porque lá nós ainda temos mais 7 minutinhos para ser feliz, brincarmos e conversarmos. Tá bom? Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, querido. Um beijo.